Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Rodrigues na área, trazendo a análise do edital da Polícia Militar da Paraíba 2023. Só para você ter uma ideia, hoje são de 28/7, 2 horas da manhã, o edital saiu há pouco tempo, eu já fiz uma análise e a partir de agora vamos tratar dos principais tópicos, aqueles que o aluno tem que ficar ligado, aquele que o aluno tem que saber de todo jeito. Então se liga, pega o teu caderno, pega o teu lápis, qualquer bronca deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando, outros alunos vão ajudando também e a gente vai tentar aqui trazer as principais informações para você que vai fazer aí o concurso da Polícia Militar 2023. Tudo de maneira rápida, objetiva e focada. Podemos começar? Simbora, vem comigo, vamos lá, análise do edital, simbora. Tá aqui, edital, Polícia Militar da Paraíba. E qual é a primeira informação importante? É a banca, né? A banca escolhida foi o Instituto IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação IBFC. A gente já sabia, já havia essa divulgação já havia sido feita. A IBFC é a banca do concurso. Um tópico importantíssimo é que o concurso público ele vai ter validade de 1 ano, pessoal, a partir da data de publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração. Então, concurso, validade por 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano a critério da administração. Isso é bom, porque abre brecha para outros concursos. O concurso não fica ali 4 anos de validade, o que impede outros concursos nesse período. Então, 1 ano de validade podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 1 ano. Essa é a ideia. Professorzinho do meu coração, quais são as etapas desse concurso? Vem comigo que eu vou te mostrar. O concurso será composto por 4 etapas. Essa é a ideia, 4 etapas. E eu vou ter aqui a primeira etapa, o exame intelectual, prova objetiva e discursiva, ou seja, a gente vai ter a prova de marcar X, que é a objetiva, e a prova discursiva, que é a redação. Todas de caráter eliminatório e classificatório. Muito cuidado com isso. Não passou na provinha de marcar X, está eliminado. Não passou na redação, está eliminado. Eu vou falar todos os critérios, tudo já, segura aí. Vamos ter a parte de exame psicológico, vamos ter a parte de exame de saúde e vamos ter também a parte de aptidão física, o TAF, que nós vamos falar sobre isso também. Professor, vamos lá. A primeira etapa é a prova objetiva e discursiva. Como é que isso vai ser feito, professor? Me diz aí o que é que o edital traz. O edital diz o seguinte: as provas podem ser realizadas na cidade de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Guarabira. Então a gente já tem uma coisa bacana. Qual é a coisa bacana? Ele diz assim, olha, você pode escolher, mestre. Você quer fazer a prova em João Pessoa? Beleza. Você quer fazer a prova em Campina Grande? Tranquilo. Patos, tranquilo. Cajazeiras, tranquilo. Guarabira, tranquilo. Só que ele diz algo mais. Ele diz assim, ó, os candidatos poderão ser alocados em outras cidades para a realização da primeira etapa do exame intelectual, caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes para a sua realização, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. Traduzindo, ela está dizendo assim, ó, se liga, quero fazer minha prova em Guarabira. Se Guarabira, muita gente colocar para realizar a prova em Guarabira, muita gente optar por realizar essa prova em Guarabira e lotou Guarabira, não tem mais espaço para botar essa galera lá. A possibilidade era ali de 2, 3, 4 escolas e todas estão lotadas, não tem como colocar essa galera em Guarabira. Então a banca pode escolher outra cidade e colocar você em outra região. E toda situação de transporte e alojamento é por sua conta. A banca não se responsabiliza por isso. Então, resumindo, você pode escolher aí João Pessoa, Campina, Patos, Cajazeiras e Guarabira. Se um desses locais lotarem, não tiver espaço para você fazer sua provinha, a banca pode remanejar você para outra localidade e fica por sua conta, despesas com transporte e alojamento. Beleza, pessoal? Andando, outra coisa importante é isso aqui, ó. Ele diz que a segunda etapa, o exame psicológico, bem como o procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se declararem pessoas negras, a gente vai falar mais sobre essa cota para as pessoas negras, serão realizados na cidade de João Pessoa e podem ocorrer em dias úteis, finais de semana e feriado. As demais etapas serão realizadas na cidade de João Pessoa e poderão ocorrer em dias úteis, finais de semana ou feriado. Traduzindo,
Você só pode escolher o local de realização na prova objetiva e discursiva, a prova de marca X e a prova ali redação. As demais etapas do concurso público, a parte de exame psicológico, a parte de exame físico, por exemplo, isso tudo obrigatoriamente vai ser feito em João Pessoa. Então você, por exemplo, que é do interior, se liga, tá? Se organiza, se prepara, porque a primeira etapa você vai fazer onde você escolher, dentro daquelas opções, mas as outras etapas serão obrigatoriamente realizadas em João Pessoa. Cargos e vagas, vamos às vagas. Professorzinho do meu coração, são quantas vagas no concurso? Olha só, ele diz que o concurso oferece 900 vagas para a Polícia Militar, sendo 810 vagas para o sexo masculino e 90 vagas para o sexo feminino. E olha que ele também fala do Corpo de Bombeiro, 200 vagas para o Corpo de Bombeiro, sendo 180 para o sexo masculino e 20 vagas para o sexo feminino. Eu já quero deixar bem claro aqui que eu não concordo com essa distribuição de vagas para o sexo feminino, mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui a gente quer só tratar dos temas do edital de maneira bem rápida. Então se liga, não é? Polícia Militar, que é a maioria aí do pessoal, nós temos 900 vagas no geral, 810 para o masculino, 90 para o feminino. Beleza, né, pessoal? Outro ponto importante é que o edital diz que não haverá vagas para pessoas com deficiência. Ele diz o seguinte, ó: não haverá vagas destinadas às pessoas com deficiência, em virtude de incompatibilidade com atribuições do cargo, pois se trata de serviço ligado à segurança pública, à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, tratando-se, portanto, de função que envolve grande risco e exigindo dos militares estaduais plena capacidade física, visual, auditiva e mental. Pessoal, muita gente pergunta, professor, isso é constitucional? Olha, existem decisões nesse sentido que já validaram com vários concursos para a Polícia Militar, onde de fato não houve aí vagas, não foram ofertadas vagas para as pessoas com deficiência. Então existe jurisprudência nesse sentido, você pode até ir brigar na justiça, mas a ideia é que eles também têm uma grande probabilidade de ganhar, já que existe sim jurisprudências no sentido de que é possível não haver previsão de vagas específicas para a pessoa com deficiência, não sendo possível que uma pessoa que tem uma deficiência física, vamos dizer assim, mais latente, possa participar do certame. Beleza? Professorzinho do meu coração, e as pessoas que se declaram negras? Como é que fica essa situação? Olha só o que ele diz. Às pessoas declaradas negras é assegurado o percentual de 20% das vagas oferecidas em concurso público, nos termos da Lei Estadual 12.169 de 2021. Já eu vou falar de alguns requisitos mais específicos para essa cota, mas já anota aí, vai de fato ocorrer cota de 20% para as pessoas negras, beleza? Professorzinho do meu coração, meu transparente favorito, qual é a escolaridade? Nível médio, pessoal. Nível médio. Escolaridade, nível médio completo ou equivalente, obviamente, através de certificado de conclusão do antigo segundo grau, vamos dizer assim. Então, nível médio, beleza? Outra coisa, professor, quanto é que eu vou ganhar, hein? Olha, eu fiquei até impressionado com os valores aqui do edital. Dá uma olhada no que ele diz. Ele manda isso aqui, ó. Remuneração. Durante o curso de formação de soldado, você vai ganhar uma bolsa equivalente a um salário mínimo, acrescida de auxílio alimentação. Após a conclusão e aproveitamento do curso de formação, olha só, R$ 4.206,87, podendo ainda receber um adicional por plantão extra remunerado até o valor de R$ 2.304, além de gratificações específicas decorrentes do exercício de suas funções. Então, traduzindo, 4.200 o seu salário, vamos dizer assim, base. Por plantão extra, pode ser adicionado aí mais até 2.300, o que daria 4, 5, 6,5, além de gratificações. Então, muito bom inicial aí. É um aspecto que eu tenho certeza que vai ajudar a lhe estimular a estudar para esse concurso. Requisitos para a investidura do cargo. Pessoal, tem requisitos básicos aqui, como por exemplo, tem que ser brasileiro. Segundo, tem que ter os direitos civis e políticos. Não pode ter sofrido condenação criminal e por aí vai. Essa é a ideia, ser aprovado nas etapas do concurso. Agora, tem alguns requisitos aqui que eu acho importantíssimo e a gente tem que ter todo cuidado com isso. Vamos dar uma olhada. Primeiro, altura. Esse é um requisito que a gente tem que
ter muito cuidado. A altura mínima é de 1,60 para homens, galera do sexo masculino, e 1,55 para a galera do sexo feminino. Então, cuidado, 1,60 homens, 1,55 mulheres. Muito cuidado com isso mesmo. E a idade? Aqui é uma coisa bacana. Por quê, professor? Porque ele diz completar no ano da matrícula no curso de formação, no mínimo 18 anos de idade e no máximo 32 anos de idade. Veja que ele diz que no ano da matrícula do curso de formação, você tem que ter no mínimo 18, no máximo 32. E aí o que é que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, o edital nem saiu, e meu Instagram, professor Evaldo Rodrigues, por exemplo, meu WhatsApp, que está lá no Instagram, no link da bio, inclusive o grupo VIP. Se você não faz parte do grupo VIP do professor Evaldo, vai lá no Instagram, entra lá no linkzinho da bio e participa dos grupos VIPs, hein? E o pessoal já chegou e disse assim, professor, eu vou fazer 32 anos tal dia, professor, eu vou fazer 32 anos tal dia, e aí como é que fica essa situação? Presta atenção, querido, presta atenção, olha só. O edital, ele está dizendo que na matrícula, no ano de matrícula do curso de formação, você tem que ter no máximo 32 anos de idade. Só que qual é o problema? É quando é que vai acontecer o curso de formação, já que eu já adianto, nós teremos 2 turmas. Então há uma, vamos dizer assim, uma dificuldade em fazer essa conta porque a gente não sabe qual é o curso de formação. Mas olha, existe brecha na justiça para você brigar com isso em vários sentidos. Quem tem pouca idade, a questão de poucos dias, meses, mas tem um aqui que eu separei para você, uma decisão, inclusive do Tribunal de Justiça da Paraíba, no curso de soldado, ano 2016. Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Olha só essa decisão. Decisão 2016, olha o que ele diz. Reexame necessário, apelação civil, mandado de segurança, concurso público, previsão editalícia de limite de idade, comprovação na data da inscrição do certame e não no momento de convocação para o curso de formação. Então, existem decisões do Tribunal de Justiça da Paraíba dizendo que o momento adequado a se exigir a idade máxima é no momento da inscrição e não no curso de formação. E continua. A comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser aferido no momento da inscrição do concurso público e não no ato de matrícula do curso de formação. Aí ele continua. O acordo recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, no sentido de que a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição do concurso. Então, resumindo, o que é que nós temos? Beleza, o edital está dizendo, olha, é no curso de formação. Se isso lhe deixa confortável, se você consegue ter 32 anos tranquilo ali na data do curso de formação, beleza. Agora o problema é para você que vai fazer 33 esse mês agora, por exemplo. Você que esse próximo mês, no caso, você que vai fazer 33 já aí em novembro. Então, olha só, a ideia é que você tem que ter 32 anos no momento da inscrição do concurso. Então a inscrição do concurso já abre agora em agosto, início de agosto. Então se você, no comecinho de agosto, tem 32 anos, na data da sua inscrição já está top. Professor, vou ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aí fica a minha dica, tá? De todas as formas, já procura um advogado de maneira antecipada. Já procura, na verdade, vários, tá? Pega uns 3 pelo menos. Já faz a tua consulta de maneira antecipada, vê qual é a melhor estratégia, vê se você vai ter condições de pagar, para a partir daí você se dedicar de corpo e alma a esse concurso. Outro tema polêmico desse edital é a questão da cota para pessoas negras. Como já expliquei aqui para vocês, o edital trouxe a regra de 20% das vagas oferecidas para as pessoas negras. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Isso, inclusive, é norma federal, tem jurisprudência do STF, 20% para as pessoas negras. Tranquilo, tem inclusive lei federal sobre isso. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é o ponto 5.3. Olha só o que o edital trouxe. Ele disse o seguinte: tem que ter comprovante de ter cursado pelo menos um ano do ensino médio em escola pública. Olha só, não basta ser uma pessoa negra
tem que ter cursado pelo menos um ano do ensino médio em escola pública. E aí vem a parte mais sensível. Comprovante de renda bruta familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, ou seja, um salário mínimo e meio, mediante a apresentação das cópias das duas últimas declarações do imposto de renda e do recibo de entrega de todos os membros da família que declararam, ou, em caso de inexistência desta, outro meio comprobatório idôneo que comprove a situação específica de cada integrante do grupo familiar. Então, qual é o problema? O problema é que o edital fala, ele fala tranquilo, olha, né, serão 20% das vagas oferecidas para as pessoas negras, poderão concorrer a essas vagas as pessoas que se autodeclararem preto ou pardo, conforme requisito de cor ou raça utilizado pelo IBGE, até aí tudo bonitinho. Agora, na minha opinião, já o comprovante de escola pública, de pelo menos um ano de escola pública, e a questão da renda de um salário mínimo per capita, querendo comprovante de imposto de renda das pessoas da família e tudo mais, na minha opinião, isso desfigura um pouco ali a própria vaga, porque a vaga não é uma vaga social, não é uma vaga destinada a uma classe específica, é uma vaga destinada às pessoas negras. Então, na minha humilde opinião, eu não tive tempo de procurar jurisprudência nesse sentido, mas na minha humilde opinião, já vale sim aí buscar um advogado, buscar tutela jurisdicional, porque esse ponto do edital me parece muito, mas muito irregular. Tranquilo, meu povo? Inscrições, vamos falar um pouquinho das inscrições. Meu povo amado, inscrição, valor R$120. Veio meio pesada a parada, R$120. E o pagamento do valor da inscrição deverá ser efetuado somente, exclusivamente em agência bancária ou internet bank do Banco do Brasil. Então se liga, R$120 pago só no Banco do Brasil, se organiza, hein? A data da inscrição e todo o cronograma do edital a gente vai falar já já. Outro ponto extremamente importante são as matérias. Pessoal, olha só, ela trouxe um negocinho que você tem que ficar muito ligado e que eu tenho certeza que isso vai causar um pânico aí numa galera. Ela disse o seguinte, nós vamos ter as nossas matérias e em cada uma dessas matérias você tem que acertar no mínimo 40% das questões. E ao todo, você tem que acertar no mínimo 50% da prova. Então, muito cuidado, no mínimo 40% de cada um dos blocos e ao todo 50% da prova. Para você entender melhor, vem cá que eu vou te explicar. Olha só, ele diz, a prova objetiva, ela terá um caráter eliminatório e classificatório e vai ser da seguinte forma. Primeiro, língua portuguesa. Língua portuguesa, nós vamos ter 15 questões. Um peso de 1 ponto. E aí, no total, nós teremos 15 pontos. E aí, você tem que acertar no mínimo 6 pontos. Ou seja, eu tenho que acertar pelo menos 6 questões aqui. Essa é a ideia. Já raciocínio lógico, serão 10 questões. Cada uma com 1 ponto. E aí, eu vou ter um total de 10 pontos. Você tem que acertar no mínimo 4 questões, ou seja, 4 pontos. Já geografia e história da Paraíba, nós teremos 10 questões. Só que cada questão vale apenas meio ponto, somando ali 5 pontos. E você vai ter que acertar no mínimo 2 pontos. Ou seja, como cada ponto vale meio e você tem que acertar 2, né? Cada questão vale meio ponto e você tem que acertar fazer 2 pontos, aí você vai ter que acertar ao todo 4 questões. Tem que fazer 2 pontos que representam 4 questões, já que cada questão vale meio ponto. A mesma ideia é na língua estrangeira, inglês ou espanhol. Serão 10 questões, cada um valendo meio ponto, tá? Um total de 5 pontos, e aí você tem que acertar 2 pontos, ou seja, 4 questões. Noções de informática, também 10 questões, cada uma valendo meio ponto, um total de 5 pontos, você tem que fazer ali 2 pontos, ou seja, 4 questões. E aí vem a grande surpresa, para a felicidade do professor Evaldo. Olha, o professor Evaldo está feliz. Está feliz. Por quê? Porque, meu povo amado, serão 25 questões de direito peso 2. Peso 2. Dos 90 pontos possíveis na prova, 50 são de direitos. Direito e sociologia. Então, assim,
Para quem gosta de assumir responsabilidade, para quem gosta de bater no peito e dizer eu vou fazer meus alunos serem aprovados, isso é maravilhoso, porque direito vai ser essencial, para não dizer a matéria mais importante da prova. E olha só como é que vai ficar, se liga. Noções de direito e sociologia, 25 questões, isso mesmo. E aí cada questão vai ter dois, né, pesos, ou seja, vai valer ali 2 pontos, o que dá um total de 50 pontos só em direito e sociologia. Dos 90 possíveis, 50, mais da metade, é direito e sociologia. E aí você vai ter que fazer ali 20 pontos. E aí, meu povo amado, vai ter que correr, viu? Vai ter que correr, dando ali um gás em direito. As provas ao todo, nós teremos 80 questões, mas com o peso dos pontos, nós teremos 90 pontos. E aí, pessoal, tem que estudar, não tem jeito, hein? Se organize, estuda direito, segue lá professor Evaldo no YouTube, no Instagram, pega ali o WhatsApp, entra no grupo VIP, que eu tenho certeza que eu vou lhe ajudar bastante com meus cursos isoladas, meus simulados, cadernos de questões, cadernos teóricos, enfim, tem muita coisa boa para vocês. Mas vamos continuar, porque não acabou não, vamos falar um pouco mais sobre essas matérias, vem comigo, olha só. Olha o que ele diz aqui no ponto 912. No caderno de questões constará a disciplina língua estrangeira, inglês e espanhol, sendo o candidato avaliado apenas para a língua estrangeira escolhida no ato da inscrição, conforme previsto no item 6.1.8. O candidato deverá responder apenas a língua estrangeira escolhida, não sendo admitida a alteração no momento da realização do exame intelectual. Olha que bonitinho, não é lindo? É lindo, pessoal. Ele está dizendo o seguinte, tem inglês e tem espanhol. Na hora de fazer sua inscrição, você vai ter que optar inglês ou espanhol. E aí, no momento que você for fazer a prova, mestre, você vai receber o caderno de questões e você vai encontrar lá a parte de inglês e a parte de espanhol. Você só vai fazer a prova que você escolheu no ato da inscrição. Se você marcou lá espanhol, só faz espanhol. Se você marcou inglês, só faz inglês. Ficou claro? Outra coisa importante, professorzinho do meu coração, como serão as questões da prova objetiva? Olha, múltipla escolha, com a alternativa A, B, C, D e E. Exatamente, não precisa dizer que uma delas vai ser a correta, mas A, B, C, D e E. Então se prepara para questões nesse sentido. No mais, como eu já falei, olha só o que nós temos. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 90 pontos, a gente já falou sobre isso. Considerando-se habilitado nesta etapa, o candidato que cumulativamente, ou seja, cumulativamente é os dois, tem acertado no mínimo 40% por disciplina. Então, cada blocozinho daquele, como a gente já analisou, você tem que ter acertado pelo menos 40%. E tem acertado também, ao todo aí, no mínimo 50% do total da prova objetiva. E aí ele continua. O candidato não habilitado na prova objetiva está automaticamente eliminado do concurso público. Em outras palavras, cada um dos blocos você tem que acertar no mínimo 40%. Não acertou 40% já era. Ah, acertei 40% em todos, mas não acertou 50% no geral, também está fora, está eliminado. Sua prova não vai nem para a correção da redação. Beleza? E por falar em redação, tem notícia boa. Olha só o que o edital trouxe, olha que maravilha. Ele disse o seguinte, ó. Somente serão corrigidas as provas discursivas, ou seja, estamos falando da redação, dos candidatos que forem habilitados na prova objetiva, ou seja, você vai ter conseguido atingir o 40% por disciplina e 50% no geral, e que estejam classificados dentro do limite de 4 vezes o número de vagas, e isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso, professor? Porque ela vai corrigir 4 vezes o número de vagas, então isso é muito bacana para você. E ainda sobre a prova discursiva, vamos tratar, vamos aprofundar um pouco. Olha o que ele diz. Os candidatos que não tiveram sua prova discursiva corrigida já estão automaticamente eliminados. Aí não tem muito o que falar. A prova discursiva, que também terá um caráter eliminatório e classificatório, será reavaliada numa escala de 0 a 10 pontos. Então, no máximo, 10 pontos. E o aluno vai ser considerado habilitado se conseguir uma nota igual ou superior a 5 pontos. Então aqui pra gente, se a sua redação ela vai até 10 pontos, você tem que fazer metade. E aí, pô, é só metade, mestre. Metade dela você já está habilitado.
Então, metade da redação é aí a ideia, beleza? É sua meta aí. O que vier disso já é lucro. É lógico que a gente vai, né, estudar para fechar, para conseguir os 10 pontos, mas você tem que conseguir no mínimo metade, no mínimo 5 pontos. O candidato que não for habilitado na prova discursiva está automaticamente eliminado. E essa provinha discursiva será constituída de uma redação, cujo tema será fornecido no momento do exame, obviamente. Para o desenvolvimento da redação, o candidato deve redigir no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. Então, sua redação aí vai ter no mínimo 15, no máximo 30 linhas. Mas vamos andando, porque tem muita coisa para ver ainda. Olha só. Dica importantíssima para tudo. Para tudo. Atenção, atenção, atenção. Traga a vasilha. Atenção, atenção, atenção. É proibido nesse concurso levar celular. Eita, é proibido levar celular. E aí, mestre, vai ter gente que vai ficar louca, porque vai chegar lá com o celular, o cara vai dizer, não pode entrar. E ela vai dizer, eu vou deixar meu celular onde? E eles vão olhar para você e vai dizer, te vira. E aí você vai enterrar seu celular. Você vai tentar deixar na casa de um vizinho lá, que você nem conhece, num fiteiro na esquina que você nem conhece, com um ambulante que você não conhece, vai fazer a prova e pensando, meu Deus, perdi R$2.000. Meu povo amado, olha só. Se organiza para alguém lhe pegar e alguém lhe deixar. Essa é a ideia. Se não, vai de táxi. Vai de táxi, vai de ônibus, vai andando, paga alguém, te vira. Agora, não pode entrar com celular. Essa é a ideia. Beleza? Outra coisa, o edital diz claramente que os candidatos devem comparecer ao local da prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, munidos de documento de identidade com foto, de caneta estereográfica de tinta azul ou preta e cartão de convocação para as provas. E aí não serão aceitos como documento de identidade, por exemplo, certidão de nascimento, né, mestre? Porque não tem foto, CPF, que não tem foto, título de eleitor também não, carteira nacional de habilitação sem foto, não vai, carteira de estudante, não vai, e por aí vai. Depois você dá uma pausa aqui e lê todos os documentos que não serão aceitos. Os documentos que serão aceitos, por exemplo, são as carteiras expedidas pelos comandos militares, a carteira de identificação, o RG, e por aí vai. Depois você dá uma parada aqui e vê os documentos que serão considerados ali como de identidade. Beleza, meu povo? Outra coisa, o aluno pode estar se perguntando, professor, eu vou poder sair com o caderno de questão? E aí? Eu vou poder levar o caderno de questão para casa? Vamos lá, olha o que a banca diz. A banca diz que somente será permitido ao candidato se retirar definitivamente da prova, da sala, né? Após transcorrido o tempo de 3 horas do seu início. Se você conseguiu aí acabar em 3 horas, você já pode ir embora. Mediante a entrega obrigatória de sua folha de resposta e do seu caderno. Então você não vai poder sair com um caderno se você acabar a prova mais cedo. Por outro lado, a prova vai até 5 horas. Você tem aí 5 horas de prova. E aí o candidato pode levar o caderno de questão somente ao término de duração de 5 horas de prova. Em hipótese alguma, o candidato poderá levar o caderno antes do horário permitido. Então, se você ficar até o final, a prova, nós temos 5 horas para fazer a prova. Se você ficar até o final, você pode sair com o caderno. Se você não ficar até o final, você não pode sair com o caderno. Essa é a ideia. Outro ponto importantíssimo, o teste físico. Como é que vai ser aí o teste físico, professor? Vamos lá, eu já vou mostrar o edital e você mesmo tira suas conclusões. Simbora, olha o que nós temos. Candidatos do sexo masculino. Nós vamos ter aí flexões de cotovelo na barra fixa, flexões de braço. Serão 7 repetições, tem que fazer ali 7 barrinhas, viu, mestre? Com no máximo 2 tentativas. Corrida rasa, 100 metros, no máximo em 15 segundos. 100 metros em no máximo 15 segundos, também 2 tentativas. Corrida de fundo, 2.400 metros. Tem que fazer isso em no máximo 12 minutos. Aí não tem repetição, é uma vez só. Então, 2.400 metros, 12 minutos. Abdominal remador, hein? Remador. 35 repetição e no máximo 1 minuto, admitindo 2 tentativas. Salto em altura. Eu detesto salto em altura, até porque eu não tenho esse tamanho todo, né? 1,20. Admitindo 2 tentativas. Isso é para os meninos. Para as meninas, é suspensão na barra fixa, né? É aquele famoso ficar pendurado lá. Por no mínimo 15 segundos,
admitindo 2 tentativas. Corrida rasa, 100 metros em no máximo 17 segundos, admitindo 2 tentativas. Corrida de fundo também 2.400 metros, só que agora em 14 minutos. Abdominal remador, 30 repetições em no máximo 1 minuto. E salto em altura, 1 metro, também admitindo aí 2 tentativas. Essa é a ideia, pessoal. Então, um teste físico que, vamos dizer assim, é meio pesadinho, é aquele teste tranquilo, só uma corridinha, só, né? Só o fato de constar no edital o salto, o abdominal remador, né, a barra, isso tudo já, vamos dizer assim, prejudica um pouco, mas também não é nada fora, né, daquilo que vocês já estão acostumados. Então é treinar, não basta só estudar, tem que treinar bastante para isso. E para finalizar, vamos tratar de 2 coisinhas. Conteúdo programático, são as matérias, o que vai cair na sua prova, e depois eu vou falar das datas, isso, todo o cronograma do concurso. Vamos lá, primeiro, conteúdo. Uma análise mais global, deu para perceber já de cara que ele manteve a mesma estrutura do concurso passado. Você teve uma ou outra alteração muito específica. Eu não vou falar muito das outras matérias, eu vou focar na minha parte de direito. Mas se liga, vamos começar por português? Vem aqui comigo. Português. Aí você já para aqui, mexe e tira um printzinho dessa tela, que português é isso aí, ó. Compreensão de texto, tipologia textual, coesão e coerência, figuras de linguagem, ortografia, acentuação gráfica, emprego do sinal indicativo de crase, formação, classe e emprego de palavras, sintaxe de oração e do período, pontuação, concordância nominal e verbal, colocação pronominal, regência nominal e verbal, equivalência e transformação de estruturas, paralelismo sintático e relações de sinonimia e antonimia. Acho que é assim que fala, né? Eu confesso a vocês que eu não sei nem o que é isso, mas tem que estudar isso aqui, hein? Já raciocínio lógico, ele vem com lógica proporcional, argumentação lógica, raciocínio sequencial, raciocínio lógico quantitativo, analítico, diagramas lógicos, análise combinatória e probabilidade. Então, cuidado com isso aí. Geografia e história. Geografia vem pequenininho, agora história veio carregado. Dá uma olhada. Geografia é só formação do território paraibano. Geografia física, relevo, clima, vegetação e hidrografia. E ele completa com geografia humana, aspectos econômicos, sociais e culturais. Já a história da Paraíba, aí, meu irmão, é isso aqui, ó. Origem, conquista da Paraíba, presença dos portugueses, franceses, espanhóis no território paraibano, povos indígenas do litoral sertão, a Paraíba no sistema de capitanias hereditárias e a conquista do interior, holandeses na Paraíba, Inquisição e expulsão de jesuítas, a Paraíba do século XIX, independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, a Confederação do Equador, a Paraíba e a Guerra do Paraguai, a Paraíba e o quebra-quilos, o ronco das abelhas, a Paraíba na República, a Paraíba no século XX, oligarquias, coronelismo e cangaço, Revolta da Princesa, Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intetona Comunista de 1935 e a Paraíba no Estado Novo de Vargas, a Paraíba e a Segunda Guerra Mundial. Veio pesado, principalmente para quem não é da Paraíba, veio muito pesado, ou seja, não tem uma pontuação muito grande, a questão de história e geografia na Paraíba, mas o grande problema é que você tem que acertar pelo menos 40%. Se você não acertar, você está fora. Então, muito cuidado com isso. A galera da Paraíba já vem estudando isso, então eles estão ali, vamos dizer assim, adiantados. Agora, quem vem de fora vai ter que correr com isso, pessoal. Então, se liga, hein? E aí vem a parte de língua estrangeira, vamos dar uma olhada. Olha só, língua estrangeira bem tranquilo. O básico do básico. Compreensão de texto, capacidade de compreender ideias gerais e específicas por meio de análise de textos, né, selecionados como livros, jornais, revistas, temas da cultura, enfim. Então, é basicamente interpretação de texto e alguns itens da gramática relevante para a compreensão de conteúdos semânticos. Também itens da gramática que são relevantes para a compreensão de texto. Então, basicamente, só compreensão de texto com alguns itens específicos. Bem tranquilo. Informática. Ele fala conceito de internet e intranet, ferramentas e aplicativos de navegação, correio eletrônico, grupo de discussão, de busca e pesquisa. Também fala de principais aplicativos de edição de texto,
planilha eletrônica, geração de material escrito, audiovisual e outros, e fecha com pacote Office, noções de sistema operacional Windows e Linux, conceito de proteção e segurança, noções de vírus, né, e todos esses nomezinhos lindos aqui, até pragas virtuais, e aplicativos de segurança, como antivírus, o VNP e, por fim, computação na nuvem. E aí vem a minha parte, para fechar, finalizar isso aqui, noções de direito. Direito constitucional, que é uma das minhas matérias, a minha matéria ali, né, que a gente já começa com direito constitucional no meu curso, eu esperava que viesse ali um direito social, direito político, partido político, que é o mínimo, né? Princípios fundamentais, artigo 1, 2, 3, 4, mas ele repetiu o antigo edital, deixando a Paraíba talvez com a parte constitucional mais simples do Brasil. Por quê, professor? Porque, veja bem, só cai alguns direitos do artigo 5º. Então, não tem jeito, tem que estudar esses direitos aqui, alguns incisos do artigo 5º, como, por exemplo, presunção de inocência, o privilégio contra a autoincriminação, e fora o artigo 5º, alguns incisos, eu tenho aqui o artigo 42, que trata dos militares dos estados, DF e território, e também a segurança pública, artigo 144, que falam dos órgãos de segurança pública. Então, resumindo, se eu fosse colocar isso em aulas, eram 2 aulinhas, a gente finalizava isso aqui tranquilo. Alguns incisos do artigo 5º, na verdade aí nós temos aí 17 incisos do artigo 5º, que tem quase 80, e o artigo 42, que é pequenininho, e o artigo 144, que também é pequenininho. Então, matéria bem tranquila e que com certeza vai ser fácil gabaritar, porque vai, como está muito espremido, isso aí vai cair. E aí você estudou e com certeza vai pegar aí alguns desses aspectos. Direito penal. Direito penal também tranquilo. Não vi muito, né? Tem um pontozinho de direito penal, que é tem uns pontozinhos mais chatos, mas de uma maneira geral, tranquilo. Ele fala princípios do direito penal, tranquilo. Lei penal no tempo e lei penal no espaço, tranquilo. Interpretação da lei penal, tranquilo. Infração penal, beleza. Sujeito ativo e passivo, beleza. Essa é a partezinha que eu acho um pouco mais chata. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade, as excludentes de ilicitude e culpabilidade e a imputabilidade penal. Esse é o pontozinho que, na minha opinião, ele é um pouco mais chato e o aluno tem que ter um cuidado. O restante, concurso de pessoas, por exemplo, crime contra a pessoa, só homicídio, das lesões corporais e da rixa, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, e os crimes contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção ativa e passiva e a prevaricação, aí é bem tranquilo, porque é bem específico. Na maioria dos concursos eles cobram até muito mais do que isso, cobram logo todos os crimes contra a administração pública, por exemplo. Então, bem tranquilo. Vamos para processo penal? Simbora, processo penal é outra matéria que eu amo de coração, vocês vão ter curso. No YouTube do professor Evaldo já tem um curso de inquérito policial, toda a parte teórica lá, gratuita para vocês. Já estou lançando o curso de questões de inquérito policial. Nesse momento a gente já lançou 2 aulas lá, serão ali, eu acho que 8 blocos, então pega lá, inquérito policial já está todo no YouTube, professor Evaldo Rodrigues. No mais, o que é que vai cair na sua prova? Que é o que interessa para a gente, né? Inquérito policial, a ação penal, então ele vai falar de ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal privada, e vou ter aqui das prisões, falando das medidas cautelares, e aí vai entrar aí, por exemplo, prisão em flagrante, prisão preventiva, audiência de custódias, medidas cautelares diversas da prisão, então muito cuidado com tudo isso, e da parte da liberdade provisória, que vai falar principalmente de quê? Fiança. Então, muito cuidado com isso. Cuidado com a prisão domiciliar também. Então, o direito processual penal veio ali a mesma coisa do edital passado. Noções de direito militar. Aí não é muito a minha área. Aí, mestre, você tira um print aí, depois você dá uma analisada, tá? Porque vem bastante coisa. Mas uma parada eu achei maravilhoso. Porque ele vai falando dos artigos. Ele cobra a lei e depois ele vai jogando. Eu quero artigo tal, artigo tal, artigo tal. Então, isso fica bem bacana, porque dá ao aluno a possibilidade de focar naquilo que realmente cai e não estudar a lei toda para cair só alguns tópicos. Então, bem bacana isso aqui. Cai a Lei Complementar Estadual 87, cai crime militar, o Código, né, Penal ali militar, vai cair o artigo 57, o artigo 175, 195, o 202, o 203,
A Justiça Militar Estadual, artigo 125, parágrafo 3º, 4º e 5º da Constituição está lá também. E ainda o artigo 187 a 198 da Lei Complementar 096, que é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba. No mais, para começar a fechar, legislação extravagante, né? Uma surpresa apenas, que não era surpresa, todo mundo já esperava, mas abuso de autoridade já estava no outro edital, crimes hediondos já estava no outro edital, tortura também, Estatuto da Criança e do Adolescente também, inclusive, graças a Deus, ele coloca os artigos que ele quer. Inclusive, o professor Evaldo tem uma apostila de questões maravilhosas sobre isso, hein? Lei Maria da Penha é a novidade, muito cuidado, agora cai só das medidas protetivas de urgência e do descumprimento dessas medidas e o Estatuto do Desarmamento. Então, bem tranquilo. E para fechar, noções de sociologia. Aí ele fala de reivindicações populares urbanas, movimentos sociais e lutas pela moradia, movimentos sociais e educação, movimentos e lutas sociais na história do Brasil, classes sociais e movimentos sociais, que eu acho que não vai vir nada muito difícil, não. Então, resumindo, direito é a parte mais importante. Você vai ter direito constitucional, direito processual penal, direito penal e direito militar. Não é muita coisa, mas vai ser ali 50 pontos dos 90 da sua prova. Então, mais da metade da sua prova tá aí, você tem que estudar. E o último tópico para finalizar esse vídeo maravilhoso aqui, olha, cronograma do curso, datas. Vamos à data de inscrição, data de prova principalmente. Vem comigo. A primeira data importante, você vai ter aí publicação do edital, dia 28, tudo bonitinho, mas a parte importante está aqui, ó, período de inscrições. Das 10 horas do dia 1º/8, ou seja, dia 1º agora do próximo mês, até as 23 horas do dia 30/8. Você vai ter aí todo o mês para se inscrever. Agora o cuidado é que a data limite para pagamento das inscrições é dia 31/8, ou seja, dia 31 de agosto. Então, muito cuidado com isso. Agosto agora é o mês da inscrição. Não deixa para a última hora. Lembrando que o pagamento é só na agência ou Internet Bank do Banco do Brasil. Então, cuidado com isso. No mais, professor, quando é que vai ser a convocação? Convocação para a pré-prova objetiva, a prova de marcar X, vai ser dia 20/10. E aí vai ter a divulgação dos locais de prova dia 23/10, dia 23 de outubro. E a prova dia 29 de outubro. Hoje são 28/7, pessoal. 8, 9, 10, um mês. Mais de um mês aí para você estudar, se preparar e dar tudo certinho. Período de correção dos dados cadastrais no site, ele bota aqui de 30/10 a 1º/11. Então, resumindo, aqui pra gente, prova dia 29/10, 29 de outubro, 3 meses para se preparar, dá tempo. Faz o teu melhor, aproveita para fortalecer o teu psicológico, sabe? Coloca aí na cabeça, cara, que, poxa, é 3 meses que eu tenho que estudar, é 3 meses que eu tenho que dar o meu melhor, é 3 meses que eu vou viver esse momento. Pouco importa o resultado, não importa o resultado. O que importa é você fazer o seu melhor, essa é a ideia. Porque a gente não controla o futuro, então tire essa pressão das suas costas. A gente não controla os resultados. E lembra, é um concurso para a polícia, às vezes é até um livramento. Agora, qual é o grande quê? Eu controlo o processo. Eu controlo hoje, ou pelo menos, né, entre aspas, eu posso dar o meu melhor. E aí eu quero que você chegue ali, dia 29/10, depois da prova, olhe no espelho e diga assim, eu fiz o meu melhor. Se a aprovação vai vir ou não é outra história, mas eu fiz o meu melhor. Porque aqui pra gente, no final das contas, é isso que interessa. O que interessa é o caminho, não o fim. O que interessa é você conseguir evoluir durante o caminho. Porque se você conseguiu passar 3 meses focado estudando, isso significa, mestre, que você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Você pode focar para qualquer outra área, fazer qualquer outras coisas, se dedicar em qualquer outra coisa. Significa que você está conseguindo ter foco, disciplina e com foco e disciplina, meu amigo, e organização, você vai para qualquer lugar. Você consegue qualquer coisa. Difícil vai ser alguém conseguir qualquer coisa nessa vida sem foco, disciplina e organização. Então, dá o gás, faz o teu melhor e qualquer dúvida, conta comigo. Eu estou sempre aqui para te ajudar. Beleza, meu povo? Por hoje é só. Um beijo, um sorriso. Tamo junto.